livro de Daniel ele é riquíssimo em muitas coisas aqui, né? Em profecia, na palavra, em discernimento, em sabedoria. Só que algo que me chama a atenção aqui é a perseverança, fala o livro de Daniel. Porque ele se perseverou em buscar o Senhor, ele perseverou em não se corromper perante um sistema do mundo. Porque o mundo, quando eu digo sempre aqui, quando diz está na mão do maligno, não é a criação, e sim o sistema. E desde lá da época de Daniel também havia um sistema que governava o mundo. Então ele não se corrompeu, então isso fala de perseverança. E aqui em Daniel capítulo 1, quem tiver aí vai acompanhando, a gente vai dar uma navegada durante o livro de Daniel aqui, rapidamente. Daniel capítulo 1, versículo 3 diz assim: mais tarde o rei ordenou, aspas, seu mordomo, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza. Então tinha que ser israelita e fazia parte da família real e nobre. Quem é que é nobre do Senhor? Quem é que faz parte da família real? Nós fazemos parte. Amém? Você crê? Por isso que pregamos sobre um reino. Amém? Somos chamados a ser filhos do reino de Deus. Então fazemos parte do Israel celestial e somos família real. Versículo 4: jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. Presta atenção, Daniel, ele não perde a essência dele. Ele é colocado para ser instruído na cultura babilônica. Mas ele não se corrompe perante essa cultura babilônica. Ele permanece fiel aos princípios e valores do reino de Deus. Então nós estamos nesse mundo. Mas não é porque estamos nesse mundo nós temos que nos aderir à cultura desse mundo, a qual é maligna, a qual é babilônica. Desde a época de Daniel, a cultura ali era esquisita. A gente acha que o que está acontecendo o que acontece na terra hoje é algo novo. Em Eclesiastes afirma que não há nada novo debaixo do sol. Então temos que entender que a cultura ali do mundo, do sistema do mundo já existia. E Daniel ele ia ser instruído na cultura da Babilônia. Porém ele foi instruído, mas ele não se corrompeu ao sistema da Babilônia. Se você continuar lendo todo o livro de Daniel, você vai ver isso. E no capítulo 1 mesmo, no versículo 17, diz assim: no caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria, inteligência, toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então Daniel ele era um homem sábio, um homem inteligente, instruído na cultura, porém não se corrompeu a sua cultura, e tinha algo espiritual sobre a vida dele. Ele sabia discernir sonhos e revelações. Então isso é algo que o Senhor quer entregar para mim e para você, nos capacitar com esses dons, com inteligência, com sabedoria. Você tem direito de pedir sabedoria. Repete comigo, esse direito não estava só somente sobre a vida de Salomão. É direito meu. O povo de Deus tem que ser um povo sábio, tem que ser um povo instruído, tem que conhecer de tudo. Você não tem que se especializar em tudo, mas você tem que conhecer de tudo, um pouco. Por quê? Para não ser enganado. Quem aprende não depende. Olha lá, uma criança sabe, parabéns, viu? Quem aprende não depende. Temos que aprender, temos que saber separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. A palavra diz: busca a sabedoria, aprenda ali a discernir, a separar o que é bom e o que não é bom. O que você não pode fazer é que os religiosos fazem a vista do diabo e não vou querer aprender isso. Não, se você não sabe, procura saber, porque isso é uma ignorância. Não podemos ser ignorantes ao assunto. É muito cômodo, é muito zona de conforto falar assim, a lista do diabo. E você não quer procurar entender o que está acontecendo ali. Vemos isso na ciência, vemos isso em PNL, por muito tempo, a lista do diabo. Quantas vezes eu ouvi isso? Isso é do diabo. Você acredita nisso? Mas isso não é do diabo, é a ignorância da pessoa. E quando você é ignorante, o que significa
ignorância? É você não ter o conhecimento de algo. Se você não tem conhecimento de algo, busca conhecimento daquilo. Mas os princípios, os valores e a cultura do reino de Deus, ela não pode ser abalada. Como você está entendendo isso? Você pode ler livro do que quiser. Você pode se aprofundar num assunto a qual você queira. Porém, não permita esse conteúdo, essa cultura, corromper a cultura do reino de Deus. E olha que Daniel estava inserido na Babilônia, e a Babilônia era terrível. Repete para a pessoa do seu lado, era terrível. Era terrível. Era uma cultura totalmente contra os princípios e os valores do reino de Deus. Só que Daniel foi instruído ali. Daniel é levantado como um príncipe. Ele reinou e governou sobre toda a Babilônia. Ele não se prostrou perante o sistema do mundo que já estava na mão do maligno. Como estou entendendo isso? Amém. Vai lá no Daniel capítulo 6. No versículo 3, diz mais uma característica de Daniel, além de sábio, inteligente, instruído na cultura. Se você vê a alimentação de Daniel também, era uma alimentação perfeita, onde ele se alimentava corpo, alma e espírito em todas as áreas. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: e aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança, entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias. Algumas traduções diz que havia um espírito de excelência sobre a vida de Daniel. Diga assim: essa excelência está ao meu dispor. Eu e você temos que fazer é acessar. E sabemos que toda ciência, que toda sabedoria, quem que é? É Cristo. Então, quando você acessa a sabedoria, quando você acessa a sabedoria a qual Salomão acessou, Salomão simplesmente acessou Cristo. Diga assim: essa sabedoria, eu tenho que acessar todos os dias da minha vida. Vocês sabem que o dia que Salomão deixou de acessar essa sabedoria, ele se perdeu. Porque a cultura o corrompeu. Algo poderoso é cultura, pessoal. Você quer mexer na estrutura de um país, mexe na cultura. Você quer mexer na estrutura familiar, mexe na cultura. Você quer destruir princípios, mexe na cultura. Por que o sistema do mundo tanto insiste em mexer na cultura? Porque se mexe na cultura, mexe em toda a base. Por isso que falamos aqui o tempo todo: mentalidade de governo, cultura do reino de Deus. Eu e você somos instruídos para manifestar a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus, ela vai totalmente contra a cultura desse mundo que já está na mão do maligno. Quantos entendem? Então eu e você temos que nos posicionar todos os dias para permanecer na cultura do reino de Deus. Por que a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço? Porque é um esforço diário. Repete: é um esforço. Diário. Permanecer na cultura do reino de Deus. Porque se você acorda e liga a televisão, a cultura que está ali é errada. Se você começa a ouvir pessoas a qual não teme a Deus, e temer a Deus significa respeitar, essa é a tradução exata da palavra. Pessoas que não respeitam os princípios do reino de Deus, ela não respeita a cultura do reino de Deus. E temos que tomar cuidado, porque a palavra afirma que os maus costumes corrompem o quê? Os bons. Os bons costumes. Parabéns. Eu falo todo dia, se possível, eu e minha esposa para eles. Por quê? Porque isso é sério. Repete que eu estou do seu lado. Isso é sério. Se você não se posiciona, a cultura da pessoa que está do seu lado vai te corromper. E às vezes a gente quer agradar todo mundo, né? E por querer agradar todo mundo, a gente não se posiciona. Por isso que a palavra diz, Deus ele fala: eu prefiro você quente ou frio, porque o morno, repete, o morno, ele vomita. E se você fica em cima do muro em relação à cultura, você está num lugar perigoso. Porque Deus fala: é melhor que você seja frio mesmo. Porque morno é complicado.
Então, queremos tomar posse das grandezas do reino de Deus, mas como está o nosso posicionamento perante os princípios, o valor e a cultura do reino de Deus? Você tem se posicionado nessa cultura? Porque a palavra diz que o meu reino é tomado por esforço. É um esforço diário. Você vai entender? Eu não estou falando de salvação, amém? Salvação é algo diferente. Salvação não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por aquilo que ele fez. É reconhecer e acessar o sangue. Mas diga para o seu irmão assim, se você quer reinar, se você quer governar, é necessário posicionamento. Abra lá em, quem está com o aplicativo aberto, em Daniel capítulo 10. Eu vou começar a ler do capítulo 11 em diante. Alguém quer ler do capítulo 1 até o 10? Quem está com a garganta boa aí? Vê lá. Daniel capítulo 10, versículo 1 até o 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele se entendeu dessa palavra e teve o entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um vento, até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, acalado, e a voz das suas palavras com a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não o viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os seus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Olha que tremendo isso. Você sabe que essa característica, quando diz aqui o anjo do Senhor no Antigo Testamento, está falando da figura do Senhor, do nosso rei. Se você ver lá em Apocalipse, ele tem a mesma característica, olhos como chama de fogo. Então Daniel ele se ficou a buscar, e quando ele permanece na cultura do reino de Deus, nos princípios, nos valores, defendendo as causas, não se corrompeu perante a Babilônia, o Senhor aparece para ele. E ele tinha um espírito de excelência, porque o Senhor começa a revelar as coisas grandes que iriam acontecer, tanto na época dele, como no futuro. Então, para caminhar sobre essa terra, para reinar, para governar aquilo que tanto falamos, é necessário esse posicionamento no reino de Deus. É necessária essa busca diária. É necessário não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. A mesma palavra que Deus deu para Josué, Deus dá para Daniel também. Você vai ver, diga assim, é necessário que eu permaneça posicionado no reino de Deus. Nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo o caminho. E a palavra aqui diz que o anjo do Senhor, versículo 11, diz assim: e o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Primeira coisa, quando você acessa a presença do rei,
você vai sentir no coração: tu és um homem, uma mulher muito amada. Quantos daqui já ouviram isso da voz do Senhor? Amém. Levanta a mão, quantos daqui ouviram isso do Senhor? Se você não ouviu, busca para ouvir, porque quando você ouve que você é um homem e uma mulher muito amado, ninguém mais te pisa. Porque a identidade do reino de Deus ela é ativada. Você é imagem e semelhança do Senhor, homem e mulher amada. O que Deus disse para Jesus antes dele ir para o deserto? Tu és o meu filho amado. Para você vencer o diabo, o sistema desse mundo caído, é necessário que você ouça do Senhor: tu és um filho amado, tu és um homem amado, tu és uma mulher amada. Saia com isso aqui nessa noite, cravado no teu coração. Você é amado do Senhor. Amanhã, nas dificuldades que vier, você é amado do Senhor. Não deixa ninguém roubar isso de você. Quantos aqui recebem isso nessa noite? Amém. Presta, pois, toda atenção à palavra que eu vou te comunicar. Levante-te, porque eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, e me coloquei de pé, ainda tremendo. Versículo 12. Então o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha o que ele diz: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Quantos dias que ele aplicou? 3 semanas, 21 dias. Diga assim: isso fala de perseverança. Quanto tempo você está perseverando naquilo que Deus tem para a sua vida? Marcelo, a pessoa fala assim: compreender e humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só. Qual que é a tradução aí? Almeida Corrigida de Fiel. Olha, por conta das tuas palavras. Ou seja, o que você tem declarado sobre você? Exatamente. Quais são as suas palavras sobre você? Palavras são poder. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte nas palavras que saem da nossa boca. Diga assim: palavras. São frequências. Quando você a libera, você atrai. Você acessa. O apóstolo Paulo diz que a língua é como um leme de um pequeno leme de um navio enorme, que vai te conduzindo toda a sua vida. Então, olha, o Senhor veio por conta das palavras, por conta do posicionamento, por conta dos princípios, por conta da perseverança a qual Daniel estava perante o Senhor. Então, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu. Diga assim: o Senhor, Ele ouve a minha oração e a sua oração, a nossa oração. Mas olha o que aconteceu aqui. Por que você tem que perseverar? Isso aqui é muito espiritual, amém? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Presta atenção nisso daqui. Houve batalha no mundo espiritual por causa de Daniel. Daniel se prontificou e se colocou de oração. E no primeiro dia que ele fez oração, o anjo aparece, que é o Senhor, diz: olha assim, a sua oração, homem muito amado, foi ouvida desde o primeiro dia. Aqui faz analogia, o anjo do Senhor está falando como fosse a figura do próprio rei Jesus. Depois aqui vem como um anjo mesmo do Senhor, como um mensageiro. E depois vem aqui outro anjo, que é o Miguel, que é outra patente espiritual. Quantos aqui estão entendendo? Amém. E quando fala aqui rei da Pérsia, não estava falando estava falando da geografia, porque existem principados que dominam sobre geografia sobre a terra, sobre continentes, sobre estados. Existe por isso principados, potestades. São 5 principados sobre os 5 continentes.
Então o rei da Pérsia ali simbolizava a figura de um principado que regia sobre aquele local. E esse principado ele segura a guerra espiritual, a guerra dos ares. Por quê? Por conta de um homem que estava de joelho. Por isso que você e eu temos que perseverar na presença do Senhor. Daniel não desistiu. Precisava dele ficar 21 dias. No primeiro dia foi ouvido, só que havia batalha no mundo espiritual. O que acontece é que eu e você somos ansiosos. Nos colocamos a orar e logo no dia seguinte queremos resposta. Se colocou em oração, permanece aí, faça o bom combate. Se posiciona no reino de Deus. O meu reino é tomado por esforço. Qual é esse esforço? É físico? Não, é de posicionamento. Daniel ficou ali, posicionado, até que o Senhor respondesse para ele. Assim tem que ser a minha e a sua vida, se queremos vitória. Se você está levando a sério essa questão de reinar e governar sobre toda a terra, se atenta ao que está sendo dito aqui. Porque o reino de Deus, repete, o reino de Deus é tomado por esforço. É aquele que se esforça se apodera dele. Em algumas traduções diz por violência. Violência contra a sua carne, contra a sua teimosia, contra a sua rebeldia, a minha também. Quando eu falo assim, eu estou falando de mim, tá? Porque primeiramente o Senhor ministra no pregador. Nós cremos no reino de Deus? Quem crê? Amém. Temos que nos posicionar. Versículo 17, capítulo 10. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças saem de mim e mal consigo respirar. O ser que se semelhava a um homem tocou em mim outra vez. Imediatamente me senti fortalecido. Quando você toca no Senhor, sai virtude do Senhor. Quantos aqui lembram da passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue? Amém. Tocou na orla do Senhor. E Jesus disse, eis que me tocaram. Os discípulos nunca entendiam nada espiritualmente, né? Só foram entender depois que o Espírito Santo capacitou eles. E assim é na minha e na sua vida. Nós só vamos entender o reino de Deus quando o Espírito Santo nos capacita. E eles dizem, Senhor, todo mundo te toca. Como que pergunta se alguém me tocou? Não, meus queridos. Me tocou alguém diferente, porque esse é o poder dele. Então, quando que Daniel toca nele, imediatamente a força dele é restaurada. Porque ele estava tendo uma visão espiritual. E a nossa carne não aguenta aquilo que é espiritual. Por isso que fala de jejum. Para quê? Para que você acessa o mundo espiritual. Versículo 18, 19. Então ele me dirigiu a palavra, não temas, Deus te ama, ó filho do homem, Pai seja contigo, seja forte e tenha bom ânimo. Em algumas traduções seja forte e corajoso. Quem sabe dizer quantas vezes tem a palavra seja forte e corajoso na Bíblia? 366 vezes. Não temas. Deus diz isso uma vez por dia, em um ano, para mim e para você. Não temas, somente seja forte e corajoso. A mesma palavra que Deus deu para Josué, Deus deu para Daniel. É a mesma palavra que Deus dá para mim e para você. Homem muito amado, somente seja forte e corajoso. Amém. Queremos reinar e governar? Seja forte e corajoso. Ative a identidade no reino de Deus. Saiba que tu és um filho amado. Não deixa ninguém te humilhar, porque ele se humilhou no meu e no seu lugar. Todos entendem isso? Amém. Quando você permite alguém te humilhar, você está permitindo o Senhor ser humilhado novamente. Porque ele se humilhou no meu e no seu lugar. Não é para você agir com altivez, mas é você saber que ele te ama e que ele se entregou para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e tenhamos em abundância. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porém não permita ninguém pisar sobre a sua vida. Porque diga assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo eleito, povo adquirido, para reinar e governar. E Apocalipse diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. O ministério sacerdotal, você toca o céu
E como ministério de rei você governa sobre a terra? Diga assim, primeiramente, sobre a minha vida. E depois sobre as situações. Quantos entendem isso? Então, se tiver que tirar o proveito do livro de Daniel, é essa característica que mais me toca, mais me impacta. Da sabedoria de Daniel, dele não se corromper à cultura babilônica e dessa perseverança, desse posicionamento no reino de Deus. Amém? Amém. Alguém tem algo para falar sobre isso?